Vai iniciar, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso terceiro encontro. Hoje vamos trabalhar um pouco de Lukács, né? Se fosse pronunciar no alemão e no húngaro, Lukács. Mas a gente pode falar Lucas, sem problema. Vamos aqui uma guia do Chrome. Bom, vamos iniciar aqui. Lukács vai trabalhar a questão da estética, mas eu vou, acho que está apresentando aí para vocês, só me dê um toque se está apresentando, que eu não estou vendo ninguém agora. E aí vocês viram semana passada, né, que ocorreu em Nova York um encontro, né, da cúpula sobre as questões climáticas, né, e aí o Greenpeace colocou uma estátua do Trump e outra do Bolsonaro. E, logicamente, elas se derreteram lá, e era proposital isso, né? Justificando, né, comentando a respeito que esses dois indivíduos, né, praticamente são responsáveis, né, por políticas que estão ocorrendo no mundo todo, principalmente no Brasil, né, e na Califórnia, que houve grandes queimadas, mas aqui no Brasil ainda, que até agora há focos de grandes incêndios no Pantanal e parte agora do Cerrado e etc. Né? Eu estou chamando a atenção dessa questão dessas estátuas, né, para representar a importância da arte, né? E Lukács vai justamente trabalhar essas questões da estética. Qual a importância da arte, né? O que a gente vê, né? O que ela colabora com o desenvolvimento, né, praticamente, da humanidade. Então, o Lucas vai nos chamar um pouco sobre essas questões aí. De antemão, só para nós lembrarmos um pouco, né, desse estudo da arte e sociedade, que a gente vai ver, arte e sociedade, escritos estéticos de 1932 e 1967. Logicamente que eu fiz uma compilação aqui desse livro, né, colocando ele aqui em PowerPoint, para que a gente pudesse comentar a respeito e ver algumas questões, né. Vou puxar aqui uma janela. Mania. Aonde está esse negócio aqui ainda? Parar. Que engraçado. Vamos ver se eu acho aqui para apresentar. Uma tela inteira. Deixa eu ver se é a tela inteira. Não é a tela inteira. Uma janela. Cadê a janela que não aparece? Porque não está aparecendo a janela. Janela. Não estou localizando, senhores, aqui. Aguardem. Onde é que está isso? A janela. A janela não está aparecendo aqui. O PowerPoint. Por que não está aparecendo? Deixa eu ver. Arte e sociedade. Então, é para aparecer. Eu não sei o que ocorreu. Qual é a dificuldade aí, Emerson? Não está abrindo o PowerPoint? O PowerPoint está aberto, mas ele não aparece nem uma janela e nem um guia de Chrome. Só aparece o Meet e o e-mail aqui. Era para aparecer aqui. Eu vou fechar ele e ver se mas abre. aí você tem que compartilhar a tela inteira para então, a apresentação do... Mas a tela inteira não aparece. Quando eu ponho aqui, apresentar agora, a tela inteira. Ali. Aí ele aparece só a tela do Meet aqui, só do Chrome. E não tem aqui uma outra janela que era para aparecer. Eu vou fechar ele para ver se
Abrindo novamente. Não, mas aí tenta apresentar essa tela inteira, pô. Tenta Não, não apresentar aparece. aí e vai pro PowerPoint. A mesma tela seria a tela nossa aqui da. Deixa eu abrir novamente aqui, ver se ele. Ok, estou abrindo. Eu tinha acabado de Pessoal, fazer isso. licença, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês enviaram para o e-mail o link, porque não mudou, né, o link? Enviaram para os Mudou. participantes. Enviaram Aí para os participantes. é a Janaína que responde isso. Janaína. Foi enviado para todo o pessoal do e-mail. Pronto, agora acho que seria legal a gente aguardar um pouco, ver se o pessoal entra, né? Estou apresentando, ele vai apresentar a mesma tela aí. Cadê a minha tela do PowerPoint? Tá vendo? Essa daqui não está Aí rolando. apareceu, Emerson. Apareceu o quê? PowerPoint? A tela do aí apareceu a tela do slide. Mas não era para ser assim. Bom, se Agora apareceu, então tá jóia. Mestre, é porque tem a opção para você compartilhar a tela inteira, tudo que você está vendo na sua tela, ou compartilhar só a tela do PowerPoint. Aí eu acho que você estava procurando a opção para compartilhar a tela do PowerPoint e não estava conseguindo encontrar. Mas de qualquer maneira está aparecendo aqui para a gente agora. Bom, agora é para sumir. Sumiu, né? Sumiu isso. Porque aqui, quando vai apresentar uma janela, era para aparecer aqui numa janela, mas ele não aparece. Aí eu tenho que ir lá, então, na tela inteira, porque uma guia do Chrome também não é. A guia do Chrome só aparece os e-mails. Então, aqui seria a tela inteira, e essa tela é a mesma aqui que aparece. Isso. Então, aí ela vai. E aí eu abro aqui o PowerPoint. Da outra forma era diferente. Bom, agora está aparecendo, né? Tá. A gente está conseguindo acompanhar aqui. O link já foi enviado, já são 9h15. Eu acho que já dá um tempo aí suficiente. Foi enviado a semana passada. E essa semana, terça-feira, eu reforcei para que o outro professor ele enviasse novamente. Muito bem. Tá, então vamos lá. Então vamos começar. Bom, nós vamos trabalhar esse livro, A Estética, de Lukács, né? E aí, mas antes disso, a gente tem que pensar algumas coisas. Por exemplo, a obra de Lukács ela é vasta, ela não é pequena, sabe? Foi produzido praticamente ao longo da sua vida, né? Então, assim, tem um artigo que depois eu vou enviar para vocês, para facilitar também, para quem quiser, né? Do Fábio Dias, que ele vai comentar a respeito da teoria do reflexo e o realismo na obra de Lucas, mas só nos anos 30. O que acontece nesses anos 30, que a gente tem que ter em mente, né? A partir do início do século XX, praticamente, 1920, 1918, nós tivemos a Revolução Russa, né? E aí, a partir disso, o Lucas, né, vai trabalhar, é chamado também, e aí entra Stalin nessa jogada, e ele vai fazer parte desse grupo para pensar a cultura, né, praticamente. E ele vai fazer alguns estudos a respeito sobre isso. Então, o Lucas, mas aí é importante falar que ele jamais se reconciliou com essa questão da realidade do capital, né, que se coloca lá. Então, você tem alguns escritos deles na juventude que é marcado pelo pré-marxismo, que é, por exemplo, a História e Consciência de Classe. Até que mais tarde ele chega nos próprios marxistas, né, que foram produzidos a partir dos anos 30, textos que anterior a isso ele não teve contato. Então, a partir dos anos 30, ele começou a ter contato, né, digamos assim, com outros livros, né, a Estética e Para uma Ontologia do Ser, né, todos esses dele, né, sem exceção, são marcados por esse traço de inconformismo que ele vai falar a respeito, né, de dobrar perante a destruição da personalidade humana, tal, etc. Embora, no entanto, esses caminhos epistemológicos, né, do Lucas, ao longo da sua vida, vai se aprofundando, né, e tem um caráter crítico nisso, né. Assim, nos anos 30, esse autor não irá calar diante das questões políticas, né, porque as questões políticas se atormentavam nessa época, tinha a ascensão do fascismo, né, o nazismo vai começar a dar suas primeiras
digamos assim, pernadas na Alemanha. Então, você tem um refluxo desse movimento comunista internacional, né, por meio de estudos, né, das obras marxistas. Bom, agora vem o seguinte, né? O estudo da filosofia da arte, né, que ele vai estar pensando naquele momento histórico, parece até estranho, né? O Fábio vai comentar isso daí. Por quê? Porque ele vai procurar uma estética em Marx e Engels. Só que Marx e Engels não vai escrever propriamente sobre uma estética. Você tem escrito sobre isso, mas não vai colocar essas questões, né, assim, como ponto de referência. E aí tem umas questões relacionadas com o stalinismo, que ele fala que ele abraçou o stalinismo, tal, etc. Por outro lado, né, deixa eu ver, entrou gente lá, tem que dar um ok. Por outro lado, né, o que a gente observa? Ele vê uma barbárie e essas lutas e essas tendências artísticas aparecendo na antiga União Soviética. Tá? Então, ele tenta aí desvincular seus objetivos teóricos dessas questões políticas que rondava, né, essa época. Bom, na obra de Lucas dos anos 30, nós vamos encontrar uma crítica radical, né, com toda a tendência artística, intelectual, tal, etc., filosófica. Avançando um pouco sobre a questão da teoria do reflexo, né, que é uma das coisas importantes que praticamente Lukács vai trabalhar, mas isso ele vai observar nos cadernos filosóficos de Lenin. Então, nos cadernos filosóficos de Lenin, essa teoria, né, ela é fundamental, ela está lá posta lá. Mas isso é a partir da dialética materialista que Lenin vai fazer as leituras já do Marx. Mas veja, ele encontra essa questão da teoria do reflexo nos cadernos de Lenin, mas isso já vem dos jovens hegelianos, né, já discutindo essa teoria do reflexo. Então, na verdade, a teoria do reflexo não parte nem de Lukács e nem de Lenin, né, isso já está posto nas obras de Marx, né, que faz um estudo em Hegel. Então, veja a importância, né, desse movimento. Então, no ensaio que ele vai publicar em 34, intitulado a arte e verdade objetiva, né? Ele vai delinear essas análises, iniciando suas reflexões, né? Então, ele tem algumas reflexões a respeito sobre isso. Então, por exemplo, lá nessa obra do Fábio Dias, nós vamos encontrar, ele vai colocar o seguinte: o fundamento de todo conhecimento correto da realidade trata-se da natureza ou da sociedade. Então, veja, o fundamento de todo conhecimento correto da realidade trata-se da natureza ou da sociedade. É o reconhecimento da objetividade, ele vai falar, do mundo exterior, isto é, de sua existência, independente da consciência humana. Então, arte e verdade objetiva, isso, em 1966, isso, tá? Bom, de fato, essa ideia apresentada por Lucas, né, vai nos dizer aqui o Fábio, por exemplo, não é uma descoberta dele, nem mesmo de Lenin. Ele vai nos dizer que essa está presente em toda a dialética materialista de Marx e Engels em seu debate com o idealismo alemão. Então, segundo Lukács, né, o marxismo afirma a necessidade dessa desinversão, né, que é aquela questão lá, materialista do pensamento idealista, como condição, tal, sine qua non, né, para chegar à percepção correta da realidade. E essa compreensão da realidade pode ser originada, né, digamos assim, não pode se originar a partir do ser, e não o contrário. Então, veja, não é casual que, em seu acerto de contas, os jovens hegelianos da ideologia alemã, Marx, Hegel, vão afirmar o seguinte: bem ao contrário do que acontece na filosofia alemã, isso é uma passagem bem clássica, isso, né? Que desce do céu para a terra, aqui se sobe da terra para o céu. Agora, lembra que eu falei sobre essas questões em Hegel, né? Aparentemente, parece que Hegel não trabalha esses elementos, mas ele trabalha esses elementos dialéticos. A dialética está ali. Lógico que tem que resolver e se colocar de outra perspectiva, porque nós estamos falando aqui nos anos 30 do século XX, e em Hegel, praticamente, nós estamos lá no século XVIII. Então, você tem uma distância muito grande no pensamento. Então, nessa questão, o Fábio Dias, aqui nesse artigo, ele vai nos dizer o seguinte: exemplar neste aspecto de uma consciência invertida sobre a realidade. É o próprio pensamento hegeliano para quem a verdade
se desenvolve a partir do automovimento do espírito absoluto. Veja, né, ele vai dizer que, abre aspas, existe e se desenvolve a toda uma eternidade, não se sabe onde, mas sem dúvida independente do todo o cérebro humano pensante. Ele vai falar que esse processo de desinversão da dialética de Hegel, esse processo de colocá-la de pé, resulta para o marxismo no reconhecimento do que a produção do conhecimento surge do próprio homem em seu âmbito, né? Surge do próprio homem em seu intercâmbio, na verdade, com outros homens da natureza. Né? Por isso que o conhecimento não pode surgir como produto do espírito, mas sim como produto da atividade humana diante do mundo, que a partir do momento em que atua, reflete o mundo objetivo e sua consciência. Bom, agora veja, lembremos que nós trabalhamos a questão do espírito absoluto colocado pelo Marcos Werer, que é o professor lá da USP, que trabalha na FIFELESH, né, que tem um livro chamado O Fim Último da Arte, e o espírito absoluto na tradução deles, é o quê? É a arte, a religião e a filosofia. Então, se a gente pegar o próprio pensamento hegeliano, para quem a verdade se desenvolve a partir do automovimento do espírito absoluto, ou seja, do automovimento da história nesse processo, da arte, da religião e da filosofia, né, ele vai dizer, existe toda uma eternidade. Sim, é um grande movimento isso, é um grande movimento. Tá? Então, veja que Lenin, nesses cadernos filosóficos, vai ter em mente o quê? A atividade do homem para se abordar o processo do conhecimento. E atividade aqui é uma categoria que é colocada pelo Marx, né, que é a categoria de trabalho, que Hegel não vai pensar sobre elas. Ele está pensando o Estado, ele está pensando como é que naquela época, né, como é que a mente forma, como é que a gente aprende, como é que a mente apreende os conhecimentos. Então, ele está se preocupando com esse movimento, enquanto o Marx vai se preocupar com a questão da sociedade, do capital, e vai inserir essa questão do trabalho, que é muito assertiva, que isso vai dar uma reviravolta na questão da dialética e do pensamento. Bom, então, isso são alguns elementos que nós temos aí, só para iniciar, né, para a gente colocar a questão aí. Então, vamos mais aprofundar um pouco aqui. Então, o que é a estética, né? Pensando em Lukács lá. Ora, a qualquer momento vocês me interrompam aí, tá? Se houver necessidade. Para uma pergunta. Então, a estética, né? Porque a gente, veja bem que nós estamos falando arte e sociedade, né? Escritos estéticos de 32 a 67. É um caderno de Jorge Lucas, né? Que a gente tem aqui desde 2009, que foi editado. Logicamente, essa é a minha versão, mas tem anteriores. Então, ele vai colocar a questão da estética. O que é estética? De onde vem? Quando a gente fala estética, né? O fulano é desprovido de estética, a gente pode até brincar assim, né? Do grego, a estese é percepção, sensação, sensibilidade, né? Ramo da filosofia que estuda a natureza da beleza e dos fundamentos da arte. Então, é um ramo da filosofia que vai estudar a questão da natureza, da beleza e os fundamentos da arte. Então, avançando, nós estamos lá. Toda categoria artística, inclusive a mais abstrata, nasce das necessidades mais profundas da vida humana. Então, veja, toda categoria artística, inclusive a mais abstrata, nasce das necessidades mais profundas da vida humana. Determina suas formas de realização positiva e negativa e é por elas determinadas. Se a gente pegar esse pequeno enunciado, né, que está cheio de conceitos nele, e categorias, né, e a gente pensar o momento qual nós estamos vivendo hoje, nós vamos observar essas necessidades, ou seja, as necessidades mais profundas da vida humana, ou seja, ocorreu uma pandemia, e essa pandemia fez com que as nossas necessidades se alterassem, né, se alterassem para poder viver as relações da vida, né, para que ela funcionasse. Então, veja como a escola passou a funcionar. E se fosse na década de 20 do século passado, quando houve a pandemia da gripe espanhola, por exemplo, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, né? Essa possibilidade. Como era a escola naquela época? Havia a escola, né? Ou, principalmente, se a gente pegar a questão da Segunda Guerra Mundial, como é que foi a escola nessa época? Quem tinha condições ensinava dentro de casa, né? A grande maioria estava fora, até se reorganizar o Estado novamente. Então, veja que uma pandemia
quer ou não, é uma forma de, né, de exercício de uma guerra, nós temos o quê? Técnicas mais apuradas hoje que nos conectam. Lógico que essa interatividade da sala de aula, das relações sociais, se perde e perde muito. Mas se nós vivemos nesse momento, nesse modelo, durante 2, 3 anos, vamos supor, tá? As relações, não só da arte, mas as relações humanas e daqueles que nascem nesse período, daqueles alunos que estão, das crianças que estão na formação de 7 para 10 anos de idade, imagine como vai ser a formação desses alunos. Quer dizer, né, o que virá à frente. Então, essas formas de realização, né, ela é tanto positiva como negativa. Por isso, ela é o quê? Ela é determinada. No nosso caso, nesse momento, diante desse exemplo, ela é determinada por uma pandemia, né, que é colocada à disposição dos outros, né, dos outros mortais, porque nós temos essa conectividade aqui. Mas se a internet cair, pronto, acaba tudo. Então, aí ele vai colocar, é por isso que a estética tem como seu centro o reflexo artístico da realidade. Então, a estética tem o quê? O seu centro, o reflexo artístico da realidade. Tá? O que é esse reflexo? É a relação entre objeto e sujeito do conhecimento da parte dos todos, que não é uma tarefa simples. Tá? Bom, aí a estética de Hegel. Lembremos que esse livro, A Estética de Lukács, ele vai pegar a estética de Hegel, e vai trabalhar a estética de Hegel. Depois ele vai trabalhar a visão da estética de Marx e Engels, e mais à frente vai trabalhar a estética de Nietzsche. Então, esses escritos, esse que nós vamos trabalhar aqui nesses nossos encontros, digamos assim, nós vamos retornar agora, nesse momento, a Hegel. Por isso que eu comecei com Hegel para vocês, né, para pegar alguns elementos. Depois ele vai para Marx e Engels, e depois ele chega em Nietzsche. Eu não sei se a gente vai dar conta de chegar em Nietzsche. Eu acho que sim, tá? Mas vamos lá. Então, a estética de Hegel representa, no campo da filosofia da arte, a culminação do pensamento burguês, das tradições burguesas progressistas. Então, veja, a estética de Hegel, isso é quem falando? É Lukács, né? O Lukács. Falando sobre Hegel. Então, é a leitura de Lukács sobre a questão, né, da estética de Hegel, que representa o quê? No campo da filosofia da arte, a culminação do pensamento burguês das tradições burguesas progressistas. O caráter da universalidade, a sua profunda e aguda sensibilidade em face das peculiaridades e contradições do processo histórico, a vinculação dialética dos problemas históricos com as questões teóricas e sistemáticas referentes às leis objetivas universais, se expressam nitidamente na estética. Ora, então vamos lá, devagar. Veja que esse caráter da universalidade, se a gente for pegar lá Hegel, e como é o senso comum, a certeza sensível, como é que a consciência vai sendo trabalhada para chegar ao entendimento. Então, note que Lucas está colocando essa questão, o caráter dessa universalidade, né? Lembremos lá daqueles nossos exemplos, o copo, né? A cadeira, a casa, se torna cadeira, porque ele é universal, mas ele tem a sua singularidade, que nem toda casa é igual, nem todo copo é igual, e assim por diante, nesses processos de peculiaridades que ele está falando, a sensibilidade e as peculiaridades. Por quê? Porque há essas contradições do processo histórico. Que contradições são essas? Se eu penso numa casa, ou se eu penso num copo, né, dando esse exemplo bem grosseiro, essas contradições estão relacionadas na forma e no conteúdo de como essas casas se expressam ao longo da história e como esse copo foi construído ao longo da história, com materiais diferentes ou não. Então, a vinculação dialética desses problemas históricos, para ser resolvida esses problemas, e aí Marx, lá na frente, vai colocar essa questão, se resolve pela atividade, ou seja, se resolve pela condição de trabalho, e a condição de trabalho vai se expor nas condições relacionadas ao histórico do proletário e do burguês. Por isso que lá no início, lá em cima, né, nós temos a culminação do pensamento burguês, das tradições burguesas progressistas na estética de Hegel. Marx está fazendo essa leitura.
Tá? Então, a vinculação dialética desses problemas históricos com as questões teóricas e sistemáticas referentes às leis objetivas, né, universais, se expressam nitidamente na estética. Bom, vamos voltar, então, aqui. O que era a estética, para a gente ir bem lento, para poder a gente amaciar o pensamento. Veja, a estética é percepção, sensação, sensibilidade. Né? Como eu percebo, como eu sinto e como eu tenho essa sensibilidade para ver o belo, para ver o feio e etc. Né? Que também é um ramo da filosofia que vai estudar a natureza da beleza e dos fundamentos da arte. Então, como uma poesia ela pode ser bela, né? Que traços o cara utiliza, que palavras ele utiliza, ou um quadro, ou um texto. Né? Então, a arte, como ela é expressa na música, então, qual é a estética dessa música? Então, essa categoria artística, né, ela é abstrata. Por que ela é abstrata? Porque ela nasce das necessidades mais profundas da vida humana. Né? A música, o som, tal, vai determinar o quê? Formas de realização, positiva e negativa, belo ou mal, naquela música não gostei, isso por quê? Porque tem uma estética individual presente também, tem uma percepção individual presente também, tem uma sensibilidade individual presente também, e isso é difícil analisar, tá? Então, por isso que a estética tem como seu centro um reflexo artístico da realidade. O reflexo é o quê? O que seria esse reflexo? É o pensamento desse todo, desses elementos. Então, por isso que o Lucas vai nos colocar que a estética de Hegel representa, no campo da filosofia da arte, a culminação do quê? Desse pensamento burguês tradição, tá? E dessas tradições. Porque a arte nasce nesses elementos para aparecer. Né? Se a gente pegar aqueles filmes medievais, tal, etc., aí você tem lá os grupos que vão cantar para o rei, papapá, né? Quer dizer, a arte é feita para a sugestão desses indivíduos. Se a gente pegar a arte grega, a arte egípcia, por exemplo, acabaram de encontrar 58, 59 sarcófagos novos lá, tal, numa área lá do Egito, né? Totalmente, como diz, organizado, bem feito, tal, e por aí vai afora, ou seja, né, preservado, essa é a palavra. Então, veja, a arte era feita para quem, né? Quem fazia arte? Para o gozo de alguém que estava sempre acima. Lógico que tem a arte naquela periferia também, não vamos esquecer, tem um momento dessa história, tá? Mas a construção dessa arte, ela é feita para tradições burguesas progressistas. Então, isso ele está nos colocando essas questões aqui. Bom, e se expressam, né, na estética. Muito bem. Aí, quais são as bases, né? Bom, aí as bases é Rousseau, né, que é a problemática e a contraditoriedade da cultura, em especial da arte, fundada na propriedade privada. Lembremos que Marx vai fazer todo um estudo em relação à questão da propriedade privada. Temos um livro de Marx e Engels, né, sobre a família, a propriedade e a religião, acho que é isso aí, ou inverter na ordem. Herder, né, tenta traçar um quadro histórico unitário de toda a cultura humana envolvendo a literatura e a arte. E Kant vai fazer a análise filosófica da atividade do sujeito estético, tanto em seu comportamento produtivo, quanto em seu comportamento receptivo. Né, foi colocado no centro do método e do sistema. Então, assim, as bases trabalhadas aí por Lukács, né, vai abranger esses elementos. Tá? Então, a estética de Hegel é uma síntese crítica, aliás, as bases, né, que Lukács está vendo sobre a estética de Hegel, em que Hegel vai trabalhar sobre aqueles elementos lá, aqueles autores citados. Tá? Então, assim, isso é a leitura de Lukács sobre a estética de Hegel. Ele vai falar que é uma síntese crítica e enciclopédica de todas essas tendências. Então, devido à quantidade de material sobre história e teoria da arte, Hegel pôde formular um conceito histórico e filosófico sintético da evolução da arte. Então, veja. Como Hegel vai estudar a história da arte grega, né, a religiosa, para chegar nessa questão da filosofia, pensando naquela questão do espírito absoluto, né, de como a consciência vê o mundo, e como essa consciência vê o mundo, e a partir desse mundo, essa consciência recolhe esse mundo e é trabalhado para o mundo, né? E de que forma a gente apreende na mente esse conhecimento, tá? Então, é um movimento.
Isso sempre está em movimento. E aí ele coloca, devido a toda essa quantidade de material sobre a história, que, ora, essa história nós estamos falando para no século XVIII, pensando Hegel, né? Que por isso vai ter o fim da história, o fim da arte em Hegel, tá? Que o Marcus Herrera vai escrever nesse livro. O que é o fim da arte? Né? É uma interrupção, na realidade, do que a arte que foi produzida até aquele momento do século XVIII chegou no seu limite. Né? Então, ele vai comentar a respeito sobre isso. Depois nós podemos comentar um pouco mais sobre essas questões e voltar nisso. Bom, então, mas para continuar, devido então à quantidade desse material sobre a história, né, da teoria da arte, Hegel pode formular um conceito histórico e filosófico sintético da evolução da arte. Então, na Fenomenologia do Espírito de 1907, que nós já vimos, tá? Só relembrando que nós já vimos nos nossos 2 encontros anteriores, Hegel concebe a arte como parte da evolução religiosa, olha só, como transição entre a pura religião natural e a religião revelada, ou seja, o cristianismo. E isso é na estética de Lucas, tá? Já essa ordenação mostra que, apesar da modificação do seu ponto de vista quanto à filosofia da história, Hegel ainda continua considerando a arte grega clássica como a única verdadeira, mas aprendida agora como um período passado e superado na história do espírito. Lembremos lá de Geist, daquela palavra Geist, em alemão, né, que vem na sua tradução, espírito, consciência, espírito absoluto, entendimento, conhecimento. Então, veja que essa palavra, conforme escreve Hegel, você tem um entendimento. Por isso, a dificuldade na tradução. Os capítulos estéticos da fenomenologia contêm muitas análises, agudas e profundas da escultura grega, né, das epopeias homéricas, da Antígona de Sófocles, da comédia grega. Estas passagens têm também muita relevância pelo fato de Hegel relacionar em suas análises estéticas das grandes obras de arte, a origem dos gêneros, sua sucessão e sua desaparição, né, com a evolução da sociedade grega. Então, ele vai analisar a sociedade grega a partir dessas obras, dessas grandes epopeias, e como isso desaparece também. Então, nós temos fases de épocas, né, da arte. Nós tivemos o barroco, o romantismo, tal, etc. E isso desaparece, vem um nova, né, que nós estamos agora no modernismo. Bom, a arte moderna. Então, a origem desse gênero, sua sucessão e sua desaparição. Com a evolução da sociedade grega, aqui são colocados os fundamentos da dialética da história e das categorias estéticas. Vamos lá, devagar. Então, notamos que Hegel ele vai trabalhar e analisar a história grega a partir dessas epopeias, né, da Antígona de Sófocles, da comédia grega, ou seja, que a arte grega se apresenta para aquela época. Tá? Essas passagens têm relevância pelo fato do quê? De Hegel relacionar em suas análises estéticas as grandes obras que deram origem aos gêneros, e também aquilo que vai para frente e aquilo que desaparece. Então, essa evolução da sociedade grega, ele vai fazer análise. Por quê? Porque ele está preocupado, na verdade, também com a sociedade alemã, que está se formando. Lembremos que nessa época é um conglomerado de feudos. Tá? Então, aí, ele coloca esses fundamentos da dialética dessa história nessas categorias estéticas. Então, sobre a antiguidade, Hegel lança um último olhar e observa. Não há, nem poderá haver algo mais belo. Isso é Hegel falando, não Lucas. Então, fica claro aqui a gênese e a transformação da estética, de como deve se conceber a história e, dialeticamente, os desenvolvimentos anteriores e posteriores à antiguidade. Não há, nem poderá haver algo mais belo. Tá? Não há e nem poderá haver algo mais belo. Ora, a estética hegeliana, vai nos dizer, Lucas, ele vai superar Kant, assim como o idealismo subjetivo, que se contrapõe ao conteúdo. Então, a estética hegeliana para sempre do conteúdo. Tá? Aliás, parte sempre do conteúdo. Aqui está errado. Tá? Então, a estética hegeliana parte sempre do conteúdo. Tá? Então, temos que... parte sempre do conteúdo. E é da sua análise concreta,
histórica e dialética que Hegel deduz as categorias estéticas fundamentais. Aí quais vão ser elas? A beleza, o ideal, as várias formas artísticas concretas, os gêneros artísticos. Então, o indivíduo recebe este conteúdo da realidade objetiva, social e histórica, que existe independentemente dele. Olha, isso é importante. O mundo a qual nós estamos aqui hoje presente existe independentemente de nós. Né? Parece uma coisa assim, simples, mas não é só isso. Então, veja, o indivíduo recebe este conteúdo da realidade objetiva, social e histórica, que existe independentemente dele. E o recebe concretamente, isto é, como conteúdo concreto daquele determinado momento do desenvolvimento histórico da própria realidade. Então, o que nós damos, vamos voltar no exemplo da pandemia. A pandemia hoje, né, é uma realidade objetiva. Ela se torna social e ela vai se tornar histórica, porque cada dia ela está se fazendo na história. Os dados que estão sendo colhidos, os dados que estão sendo mostrados, a pesquisa que estão em desenvolvimento, todos esses elementos que estão aí, né, para quem nasce hoje, é independente. Tá? É isso que eu falei, existe independentemente dele. Né? Se ele existe ou não, esse movimento já está acontecendo. E o quê? E a partir do momento que eu existo, eu recebo concretamente isso, como conteúdo, com os elementos que estão nos chegando, concreto, né? Daquele que determinado momento do desenvolvimento só da própria realidade, mas esse momento histórico dessa própria realidade se diz respeito aqui à cidade do Crato, se diz respeito a Recife, sei lá, a Campinas, a São Paulo, a China, né, aos outros países e tal. Quer dizer, é um momento da realidade que se está passando lá na Itália agora, que não condiz com o nosso momento, que não condiz com o nosso conteúdo de observação que está ocorrendo, porque nós não estamos vivendo na Itália nesse momento uma segunda onda lá, ou na Espanha uma segunda onda, ou aguardando aqui, né, um outro movimento. Então, independentemente desses elementos, a história acontece, né, e ela está sendo processada por alguém. Ó, então, portanto, nós temos aqui, o conteúdo que se trata aqui é o estado de desenvolvimento da sociedade. Então, vejam onde nós estamos chegando. Nós estamos fazendo um movimento, né? Lukács está pegando Hegel através da arte, das condições históricas disso, né? Para chegar na questão do Estado e chegar na questão da sociedade. Então, portanto, o conteúdo que se trata aqui é o estado de desenvolvimento da sociedade e da história, estado do mundo. Ou seja, como nós desenvolvemos nesse momento, estamos presentes. É diferente no início do século XX, do século passado, como é diferente de 1500. Tá? Isso é tranquilo. Então, o conteúdo que se trata aqui é o estado de desenvolvimento da sociedade e da história, ou seja, ele vai colocar o estado do mundo, que o sujeito estético considera e elabora do ponto de vista da intuição. Assim, vamos dizer, a estética hegeliana se funda na dialética, na interação dialética da forma e do conteúdo. Funda-se precisamente, bem mais intensamente, na estética do que na lógica, na prioridade do conteúdo. Que o conteúdo tem uma importância. Tá? Ó, então, para Hegel, a arte pode levar o homem a se desenvolver em todas as suas dimensões, não mutilado, não fragmentado pela desfavorável divisão de trabalho. A expressão do homem harmonioso, no qual os traços individuais e sociais constituem um todo orgânico indivisível. Formar tais homens é, para Hegel, a grande tarefa objetiva da arte. Então, veja. Aí, a gente pode lembrar de Nietzsche nos elementos pensando a arte, né? Quando ele vai conceituar o super-homem no... Assim falava Zaratustra, se não me engano. Tá? Vai cunhar esse termo, por exemplo, super-homem. E se a gente pegar aqui, por exemplo, Hegel, né, quando ele está falando da expressão do homem harmonioso, no qual os traços individuais, sociais, constituem todo orgânico indivisível, ou seja, a mente una,
presente e universal, né? Formar tais homens é para Hegel a grande tarefa objetiva dessa arte, ou seja, ele aposta que esses elementos da arte têm a dar essa contribuição para a formação do homem, objetivo. E aí entra o jovem Marx, né? O jovem Marx, porque você tem uma fase também do jovem Hegel, tá? Com Schiller e tal, e os outros camaradas lá, que vão fazer e discutir, né? Como Hölderlin, Goethe também, estão todos presentes nessa época, junto com Hegel, né? Então, você tem o jovem Marx, que ele vai apontar que Hegel concebe a autocriação do homem como um processo. Concebe a essência do trabalho e o homem objetivo, verdadeiro porque é real, como resultado do seu próprio trabalho. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que apareceu mais alguém. Então, vamos lá. Continuando. Então, lá, repetindo. O jovem Marx vai apontar que Hegel concebe a autocriação do homem como um processo. Concebe a essência do trabalho e o homem objetivo verdadeiro porque é real como resultado do seu próprio trabalho. Veja que Hegel não vai colocar essa questão do trabalho. Ele põe em forma de atividade. Já Marx já observa esses elementos. Então, Hegel supera o idealismo subjetivo, avança ao idealismo objetivo, que permite Marx e Engels avançar ao materialismo dialético. Então, veja a forma da consciência. Como é que a consciência se desenvolve? Nós estamos lá pegando o Hegel lá no seu primeiro movimento, lá em 1807, na Fenomenologia do Espírito, né? A certeza sensível, como é que a consciência abarca esse mundo, através dessa consciência objetiva, né? Sai do movimento subjetivo para o objetivo, para chegar ao entendimento. Né? Mas isso, a relação é apenas a quê? Entre a consciência e o objeto. Né? O objeto e consciência, em que para Kant o elemento surgia na consciência subjetiva. E aí, aqui nós estamos, já Lucas vem trazendo esse outro movimento. Então, Lucas vai perceber esse movimento. Né? Ele vai observar isso, que Hegel supera o idealismo subjetivo, avança o idealismo objetivo, mas vai permitir que Marx e Engels avançar o materialismo dialético. Tá? Não que o idealismo objetivo em Hegel não seja dialético. Então, esse é um dos grandes confrontos que nós temos, né, para ser delineado, para ser pensado, né, nesse quesito. Tá certo? Vamos lá. Esse negócio de ficar aqui acionando a turma para entrar é embaçado. Aí nós chegamos, então, na teoria do reflexo. Ora, então, o que nós apresentamos até agora? Né? Nós iniciamos com a questão das bases da estética, onde Lucas vai pegar. Né? Nós temos aqui a arte e a sociedade de escritos estéticos nesse caderno de 32 a 67, ou seja, praticamente toda a vida dele, entende? Ele vai reescrevendo e vai delineando comportamentos diferentes na sua consciência, né? Até chegar na questão da ontologia do ser social. Ora, é uma obra inacabada em Lucas. Tá? Na estética, nós temos a questão da percepção, da sensação, da sensibilidade, como ramo da filosofia. Vamos avançando das categorias, né? A estética em Hegel vai representar um campo da filosofia da arte, desse pensamento burguês e progressista, passando pelas questões, né, de Rousseau, Herder e Kant, como uma das bases de Hegel, né? Sendo revelada na questão da fenomenologia do espírito, a questão da religião, da arte, para a questão da comédia grega, né, ou seja, de como a arte grega vai sendo construída e destruída ao longo do tempo, né, passamos pela estética hegeliana, que vai superar a questão do idealismo subjetivo em Kant, chegando à questão do objetivo, né, levando o jovem Marx a ver essa autocriação do homem como um processo, né, que Hegel concebe a autocriação do homem como um processo, né, verdadeiro objetivo, mas por isso uma das questões que favoreceu foi justamente a questão do materialismo dialético, que permitiu Marx a ter esse avanço.
Então, Marx avança porque ele faz as leituras anteriores em cima desses autores para poder pensar o mundo que ele está vivendo, que praticamente já vai ser mais quase 100 anos à frente, né? Já vai ser século XVIII, tá? Para o século XIX. Então, aí nós vamos ter uma outra concepção. E aí, o que é a teoria do reflexo, né? Vai nos dizer, isso é Lukács, né? O único método consequente e científico para realizar tal aspiração é a teoria dialética do reflexo, que reconhece plenamente a realidade objetiva que existe independentemente de nós. Lembre que nós trabalhamos isso agora há pouco, né? O mundo está presente independente de nós. Ele está aí, está sendo construído com dados historicamente sendo passado. Se não houvesse o homem, ele também estaria aí, com a natureza, com o clima e o seu processo, né, de massas de ar, tal, etc., de temperatura e assim por diante. Então, leve em conta a sua dialética objetiva e concebe a dialética subjetiva que se apresenta em nossa consciência, como o reflexo mais aproximado possível do processo dialético objetivo. Vamos lá, né? O que é essa teoria do reflexo? Tá? O que ela reconhece? A realidade objetiva que existe independente de nós. Leva em conta a dialética objetiva e concebe a dialética objetiva, está em Hegel. Veja, a dialética objetiva está em Hegel. Sai de Kant, do subjetivo, vai para o objetivo. Concebe a dialética subjetiva que se apresenta em nossa consciência, como o reflexo mais aproximado possível do processo dialético objetivo. Então, é esse o movimento, né? Onde que está isso? Está lá em Hegel, né? Em Marx, está em Lenin, que aí vai estar posta em Lukács, tá? Então, o problema da dialética idealista, né, porque tem essa questão também da dialética idealista, a dialética materialista e tal. Então, Kant vê a forma, o subjetivo, Kant vê a forma. O subjetivo, e para Hegel, há uma interação entre forma e conteúdo. Então, veja, Kant vê apenas a forma, tá? E o subjetivo, que para Hegel há a interação entre forma e conteúdo. O alinhamento objetivo, mas não evoca o materialismo. Então, ele tem a forma e o conteúdo no pensamento em Hegel, mas ele não tem o materialismo histórico, ele não vai evocar esses elementos. Quem vai fazer é Marx e Engels, tá? Então, esse é o movimento da consciência dos métodos. Então, no centro da estética hegeliana está o conteúdo e não a forma. Olha, no centro. Veja que é forma e conteúdo. Há uma interação. Mas no centro está o quê? O conteúdo, não a forma. Então, há aqui um avanço metodológico para eliminar a dicotomia entre conhecimento da verdade e mundo da representação artística. Dicotomia que é a maior debilidade e o aspecto mais reacionário de toda a estética formalista. É começar pela kantiana, vai dizer. Ora, essa questão da representação artística é muito cara. O mundo da representação. Escrever sobre representação é um daqueles alunos que eu estou esperando para escrever sobre a representação das instalações. Tá? Para isso, quem vai escrever sobre representação? Peirce. Charles Peirce vai escrever sobre a questão da representação do mundo, signos e símbolos. Tá? Outros autores, como Henri Lefebvre, vai ter um livro sobre a ausência, la presença e la ausência, ausência e presença. Também vai se debruçar sobre esses elementos da representação. A representação não é apenas uma palavra simples, né? A representação de mundo, a representação artística, como eu vejo e represento os elementos que estão postos. Então, há uma dicotomia, vai dizer ele, nessa questão formalística. Ora, porém, sobre a conexão entre verdade e beleza, nem Hegel e nem os iluministas souberam resolver esta questão. Quem é que vai resolver isso? Porque, assim, está posto uma conexão entre verdade e beleza. Né? O que é a beleza, o que é a verdade. Os iluministas não souberam resolver essa questão. Então, somente a dialética materialista do reflexo é capaz de fazê-lo. Tá? E onde vai estar isso? Em Marx e Engels. Mas Marx e Engels não escrevem isso. Tá?
está no texto deles. Mas ele não vai se debruçar estritamente sobre isso. Então, na filosofia do iluminismo, a relação entre a verdade e beleza, e sua identidade última, vai dizer, e habitualmente formulada como se o estético, o belo, fosse apenas uma forma subordinada primitiva, um estado prévio ao conhecimento científico e filosófico da verdade. Ora, com esta formulação, a estética e todo o âmbito da arte perde sua autonomia e seu valor específico, por mais que os grandes pensadores iluministas desejassem exatamente o contrário. Que negócio é esse? Ó. Hegel, no lugar do reflexo, coloca o sujeito e o objeto que se mistifica. A estética é concebida como uma fase do processo de busca e de encontro de si mesmo, do sujeito-objeto idêntico. Ele lança a mão das bases materiais. Então, aqui alcança o quê? O nível mais alto, no caso, o absoluto. Lembremos que era o absoluto, aqui o absoluto em Hegel, né? A mente, que também pode ser aqueles 3 elementos do espírito absoluto, que se vincula à arte, religião e filosofia. Então, veja, aqui alcança o nível mais alto, né? Que é o espírito absoluto, a arte, a religião e a filosofia. A estética significa a manifestação do espírito absoluto. Então, a estética significa a manifestação da arte, da religião e da filosofia no plano da intuição. Nós podemos traduzir dessa forma. A religião nos dá, né, uma representação, a filosofia nos dá o conceito. Isso em Hegel. Isso Lukács fazendo essas observações. Tá? Porém, vai dizer, o sistema é contraditório. A estética não pode, portanto, nem mesmo com Hegel, superar a concepção expressa já por Leibniz. Leibniz é o cara que vai trabalhar a questão das mônadas, né, das particularidades, das partículas, tal, de que a arte, estágio preliminar do conhecimento, é a forma fenomênica inadequada à essência da realidade. Não, caiu, é? Então lá. O sistema, ele é o quê? Contraditório, né? A estética não pode, portanto, nem mesmo com Hegel, superar a concepção, expressa já por Leibniz, que nós falamos sobre o cara da mônada, de que a arte é o estágio preliminar do conhecimento. É uma forma fenomênica inadequada à essência da realidade, uma forma imperfeita de conhecimento, e não um modo autônomo correto no reflexo da realidade. Então, chama-se atenção para esses elementos. E aí, termina a fase em que Hegel, né, Lukács, está falando sobre Hegel. Por isso nós vamos ter, por isso que ele vai colocar assim, a questão da contradição, tá, desse sistema. Por quê? Lukács vai observar agora os escritos estéticos de Marx e Engels. Olha lá, aquilo que eu já falei anteriormente, ambos não escreveram sobre estética. Não tem nada sobre essa questão literária, né, o problema literário, a não ser o que ele vai dizer, por cartas, anotações, né, trabalhos diversos, entre interlocutores, na realidade. Mas, assim, ele vai chamar a atenção dos escritos de estético de Marx e Engels, colocado por Lukács, né, que o primeiro consiste em que o sistema marxista, em nítido contraste com a moderna, tem um nítido contraste, digamos assim, com a moderna filosofia burguesa, né? Não desliga jamais do processo unitário da história. Então, a história aqui, a historicização para Marx, diante do conhecimento do mundo, é uma das formas de ver a realidade, né? É uma das formas importantes de ver e construir a realidade e prever o que vem diante dessa realidade. Ora, então lá, Lukács vai nos dizer o seguinte, que segundo Marx e Engels, só existe uma ciência unitária, a ciência da história. Por que ele diz isso? Porque ele fala que concebe a evolução da natureza, da sociedade e do pensamento. Ora, se nós vamos pensar a respeito sobre qualquer
elemento da história, como surgiu, por exemplo, a disciplina de geografia, nós podemos, né, voltar lá em Estrabão, mas também podemos partir de Kant, né, podemos partir das análises dos primeiros mapas históricos, né, ou dos primeiros homens que saíram pegando parte da ciência da antropologia, que caminharam pelo mundo em busca de alimento, né, da observação da natureza, do clima, dos relevos. Vejam como a ciência, essas constituições vão sendo remontadas no pensamento. Por isso ele tem que ser dialético. Por isso que todas essas vertentes não é uma tarefa fácil para encontrar o todo. Por isso que Marx vai nos colocar que a ciência da história concebe a evolução da natureza do homem, a evolução da natureza, da sociedade e do pensamento. Ou seja, existia uma mente primitiva, essa mente primitiva ela concebia tipos de artes, né? Nós podemos chamar que, né, a antropologia vai chamar assim de mente primitiva, acho que é Franz Boas. Franz Boas vai nos colocar a questão da arte primitiva, né? Me lembrei aqui de uma coisa. No entanto, né, esse livro foi publicado em 1927 na Noruega, com várias pesquisas que ele realizou, que, de certa maneira, chamar de arte primitiva hoje é um contrassenso, né? Porque hoje, na verdade, ele é conhecido como arte nativa, né? Uma arte nativa da África, da Oceania e das Américas. Porque ele vai fazer uma construção aqui no tempo, né, esse Franz Boas, de bordados, de esculturas, de figura de mosaico, de cestas imbricadas, né, com tipo de materiais que os indígenas confeccionavam, de barro, tal, etc. Ou seja, a arte no mundo, né, ela vem desde o homem primitivo, né? Como se esculpia na madeira, como se esculpia nos ossos para o enfeite, né? Hoje a turma coloca piercing, antigamente se colocava um pedaço de osso, né? Não mudou muito, mudou o material, mas veja que é a nossa constituição histórica. Então esse é o método dialético, de conceber e observar esse mundo, né? Ele vai dizer, isso, contudo, não implica de modo algum, né, e este é o segundo ponto de vista, um relativismo histórico. A essência do método dialético, de fato, está exatamente em que, para ele, o absoluto e o relativo formam uma unidade indestrutível. A verdade absoluta possui seus próprios elementos relativos, ligados ao tempo, ao lugar e às circunstâncias. Veja, ligado ao tempo, ao lugar e à circunstância, é a mesma coisa que a gente falar que o mundo existe dependente de nós, naquele primeiro movimento lá em cima. Então, e por outro lado, a verdade relativa, enquanto verdade real, enquanto reflexo aproximadamente fiel da realidade, reveste de uma validez absoluta. Então, como eu vou a me apropriar desses elementos, dessas construções, né, desse pensamento do homem, digamos, antigo, de que forma esse pensamento, essa arte antiga foi se concebendo na estrutura de conhecimento do mundo, né? E nas relações com o homem. E aí nós temos aqui, a evolução em todos esses campos é determinada pelo curso de toda a história, da produção social em seu conjunto. E só com base neste curso é que podem ser esclarecidos de maneira verdadeiramente científica os desenvolvimentos e as transformações que ocorrem em cada campo singularmente considerado. Tá? Vou dar uma paradinha aqui para a gente levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, tal. Depois a gente retorna aqui. Tá?
Olha lá. Vamos lá. Alguma dúvida aqui, por enquanto? Hein? Ô, professor, eu tenho. Vamos lá. No lance aí, aproveitando que você deu essa pausa, voltando para o conceito da teoria do reflexo, talvez seja o conceito mais conhecido do Lukács, de todo construto e todo edifício que ele construiu, de conceitos e da própria teoria dele. Eu estou pensando aqui na dialética, né? Na diferença da dialética, digamos assim, mecanicista, na relação sujeito-objeto, que tem como resultado uma síntese, que seria o produto artístico, produto não, mas a obra, e a dialética hegeliana, na qual o Lukács se baseia, principalmente no primeiro momento, né, na fase do História e Consciência de Classe, até 1930, que é uma dialética vista como espiral. Eu acho que você mencionou isso nos primeiros encontros. Quer dizer, a síntese não é o fim, é o ponto de partida para um novo processo em espiral de ampliação de conhecimento, né, da arte como autoconhecimento do mundo. Mas aí, digamos que esse conceito do Lukács de teoria do reflexo, ele acaba, até pelo próprio nome, professor, ele acaba sugerindo que a arte é um espelhamento do real, né? Uma espécie de janela aberta para as condições objetivas históricas de um determinado período, de um determinado recorte geográfico. Entendido dessa forma, sendo apropriada dessa forma, tão grosseira, a teoria do reflexo, não há um risco aí de reproduzir as ideias dominantes, reproduzir a ideologia, o status quo? Não seria necessário relacionar a teoria do reflexo com a dialética, vamos dizer assim, hegeliana, para a gente entender o conceito do Lukács em sua totalidade? Tá. Deu para entender aí a linha de raciocínio ou ficou confuso? Não, deu. Na verdade, assim, você quer saber para a gente trabalhar um pouco mais essa questão da teoria do reflexo. A teoria do reflexo está lá na questão dos cadernos filosóficos de Lenin, entende? Que vai dizer o seguinte: o conhecimento... Professor, sendo mais claro, falar do papel da subjetividade, né? Porque há quem diga que com esse conceito, o Lukács, ele, em detrimento da subjetividade, ele está mais preocupado com a reprodução das condições objetivas, sendo que cada artista, né, a depender da sua trajetória, a depender do seu lugar, inclusive, ele tem uma maneira de representar, conforme sua própria visão de mundo, seus valores, sua subjetividade. Então, mas não é só a subjetividade, veja. O conhecimento é sempre aproximação ao mundo objetivo. Isso vai estar lá nos cadernos filosóficos de Lenin. Então, veja, o conhecimento é sempre aproximação ao mundo objetivo e se desenvolve a partir da atividade humana, entende? Então, Lenin vai colocar que o processo de produção do conhecimento correto sobre a realidade, né, pode ser ativo caso exista, né, e caso exista as condições da vida, né? Ou seja, o homem se depara com o mundo exterior, refletindo, né? Ou seja, os objetos que nos refletem no nosso cérebro, né? Fazendo daquilo que é exterior. E, ao mesmo tempo, interior, por meio da prática. Ou seja, da transformação da aparência imediatamente, né? que dado à essência, que é dado a essa essência. Encontrando o quê? Nesse mundo, possibilidades, né? Não são dadas, aparentemente, aos sentidos de imediato, apesar de existir, né, essas questões da descoberta, da ação transformadora. Mas, assim, a vida dá origem ao cérebro, vamos dizer assim. A vida dá origem ao cérebro. No cérebro do homem, reflete-se a natureza, né? Isso vai ser, até o Fábio Dias, lá, o professor, coloca essa questão aí.
Então, veja que nós temos o quê? Uma aplicação na prática e na técnica da correção desses reflexos. A partir disso, o homem chega à verdade objetiva. Prática e técnica. Por isso vem aquele formato praxis. Entende? Sem a praxis, né? E o que é a praxis? Não é a teoria e a realidade. Ela não é separada, teoria e realidade. A praxis é teoria e realidade junto. Né? Elas estão imbricadas, estão nesse processo. É do ponto onde a gente observa isso. Avançando um pouco, vou pegar aqui o que o Fábio comenta aqui. Ó. Ele coloca o seguinte, ó. Onde se aborda, por exemplo, a relação entre vida, ação, realidade, verdade objetiva, né? Ele vai colocar isso tudo está em torno da categoria de trabalho. Né? Isso aí está no Caderno Filosófico de Lênin. Né? Para entrar no modo sistemático, ele vai dizer o seguinte, toda essa atividade mediadora, né, sempre necessária do homem com a natureza para falar sobre o processo de formação da vida humana. Então, pensamos que só podemos compreender a teoria da prática tomando a categoria trabalho como modelo. E aí que ele vai dizer que é exatamente isso que Lukács faz, né, com o jovem Hegel, quando ele vai abordar a relação do trabalho na teleologia. Por isso que lá no início, lá tem esses elementos daquele slide, né, que o Lucas começa a observar nas relações de pensamento de Hegel essas questões do trabalho. Então, o trabalho ele é fundamental para a teoria do reflexo. Não significa que vai colocar um elemento estranho na produção intelectual, tal, etc. Não. Né? Então, tem essas questões que envolvem esse pensamento. Porque depois, nós vamos ter que retornar à questão do capital. Né? Lenin mesmo vai retornar nessa questão do capital. Que até então, antes de 30, o Lukács não tinha acesso. Né? Ele foi ter acesso depois, né, quando, na verdade, ele teve acesso às leituras de Lenin. Né? E aí ele foi observar isso, e por isso que ele teve que voltar a Hegel, né, para compreender. Então, nós temos uma passagem em Lucas, ele diz o seguinte, cada homem que trabalha sabe instintivamente que só pode fazer com o instrumento de trabalho, com o objeto de trabalho, aquilo que permitem as leis objetivas desses objetos, ou de suas combinações. Vamos traduzir em miúdos. Então, nós estamos aqui com uma foice, né? Vamos capinar um terreno. Então, veja, só posso fazer com esse instrumento de trabalho, né, o objeto desse trabalho. Ele foi feito para pensar, para cortar o capim. Lógico, vocês vão falar, mas pode fazer outra coisa, bater na árvore. Bom, tá? Vocês estão me entendendo. Bom, então, por conseguinte, diz ele, o processo de trabalho nunca poderia ir para além da conexão causal das coisas. Assim, cada invenção humana só pode consistir em descobrir conexões causais objetivas ocultas e fazer cooperá-las no processo de trabalho. Então, o que a gente pode argumentar com isso, né? Que os estudos marxistas sobre Hegel concedem a centralidade ao trabalho, para entender o processo de formação desse homem. Por quê? Porque pensa a atividade como um elemento importante, né, entre a interação do homem com a natureza. Então, o reflexo, essa questão do reflexo, tem a ver com a questão da subjetividade, daquilo que está presente na mente do homem, da mente do homem que relaciona essa subjetividade na transformação do objetivo pela atividade do trabalho, para conceber o mundo como ele é, no seu todo. Esse é um movimento dialético, né? Mas ele é muito difícil de a gente realizar e de compreender esses elementos. Por isso que a gente tem que ir devagar para mastigando essas questões aí, né? E o que é interessante, que a gente vai achar isso, tanto em Lefebvre, tanto em Lukács, como Foucault também, a gente vai achar esses elementos. Entende? Eles vão voltar nesse processo de busca de Hegel, de Marx e de Nietzsche. Quer dizer, esses três autores, eles se complementam dentro do pensamento do mundo. Né? Um pensando na questão do Estado, o outro pensando na questão do trabalho, e Nietzsche pensando na questão social, psicológica do desenvolvimento humano. Tá? Então, assim, é uma base filosófica que nos custa muito caro, principalmente para a gente da geografia, entende? Porque a base da geografia não está, né, nessa filosofia. A base nossa da geografia está em Kant, e a gente para ali. Quando, né,
quiçá o cara dá uma lida lá na Crítica da Razão Pura. Né? A gente pega esses escritos por outros que escreveram. Né? E aí nos custa muito caro entender e compreender até a própria geografia, porque essas ações humanas de atividade, de comportamento, que tem relacionado com o trabalho, e o trabalho educacional, o trabalho social que nós fazemos, tem lançado nessas bases do pensamento dialético, de interpretação desse mundo, como a gente compreende esse mundo. Tá? Então é uma tarefa meio difícil. Eu esqueci minha água ali, deixa eu lá buscar minha água. Então, lá, né, para a gente retornar lá no... mais alguma questão aí? Então... Professor, bom dia. Tem uma pergunta. A minha pergunta, assim, pelo que você já fez exposição, é onde há um encontro dessa representação do mundo com a estética e com o belo. Bom, aí a gente tem que voltar em Hegel, né? Na filologia lá do espírito, ele vai nos dar três noções sobre o que é essa questão do belo e o que é essa questão da representação, né? Deixa eu voltar aqui para pegar esses elementos, né, para eu me lembrar aqui de como ele aborda e coloca isso. Tá? Porque, assim, você tem a apreensão desse mundo sensível, né? Esse mundo sensível, a gente apreende ele pela questão da consciência. Antes, nós temos o movimento da autoconsciência para compreender isso na razão. Tá? Então, isso tem a ver com a questão da família, com a questão da sociedade, com a questão do Estado, um objeto de conceituação da arte, porque Hegel vai falar, a arte é a aparência sensível da ideia. Então, veja, a aparência é uma forma de representação, tá? A aparência é uma forma de representação. Então, nós temos o quê? Um tipo de arte, né, que ele vai chamar de elemento sensível. Esse incorporamento desse elemento sensível tem a ver com a vida, que Hegel vai falar, a arte romântica concerne a vida do espírito no movimento e na ação e no conflito. Esse elemento do conflito, né, que ele vai falar que eu preciso morrer ou viver, além de si mesmo. Então, é um ponto de transição, na verdade, a arte, né, essa questão da arte, para a gente compreender essa representação, é um ponto de transição que ele vai nos chamar da arte grega para a religião, para compreender a questão do belo artístico ou ideal. Né? Então, o que ele vai falar? Tem uma passagem aqui, ó. A imaginação do artista, que constitui essa atividade subjetiva, criadora, e por isso nos resta falar agora da obra de arte. Mostrar que a obra de arte faz parte da interioridade subjetiva e que antes de ser realidade tangível e visível, tende a amadurecer na subjetividade criadora, no gênio do talento que lhe dão forma definitiva. Né? Outro elemento que ele vai chamar aqui é a intuição, que está na base do processo, que a gente já viu até aí em cima. A arte do pensamento, ou seja, ela se revela. Longe dos conceitos aprendidos, né, que esses conceitos são o quê? Os conceitos imediatos, né, os conceitos primeiros imediatos. Então, Hegel vai colocar a questão do fim último da arte, e isso o Marcos Vélez nos traz no livro dele, O Fim Último da Arte, né, que para a época deles, na questão do século qual eles estão vivendo, no século XVII, essa arte chegou até esse ponto e não se desenvolve mais. Né? A arte era apenas para os burgueses. Né? Por isso a crítica até de Nietzsche, em cima de... Como que era o nome lá? O artista, que ele faz uma crítica. Alguém lembra aí? Wagner.
Wagner, muito bem, né? Que ele vai fazer uma crítica em cima de Wagner. Né? Por quê? Então, veja que Hegel já está observando esses elementos, tá? Já está observando essas questões aí, que estão sendo presentes, na verdade, do desenvolvimento da história desse processo do conhecimento da arte. Lógico que o fim da arte não termina ali, ela vai se ressignificar, mas o que ele está propondo é que a arte daquele mundo, né, que era da Grécia Antiga, tal, da religiosidade, e principalmente da religiosidade, os afrescos sendo expostos, tal, etc., essa arte já não responde mais. Por quê? Aí nós lembramos de Nietzsche novamente, da morte de Deus, da ascensão do Estado. Então, ele estava observando a ascensão do Estado na França, né, e está provocando a ascensão do Estado alemão. E essa arte não está mais respondendo a isso. Aí vem Lucas falando sobre essa questão da autoconsciência, né, da arte, dessa questão da humanidade. Tá? Bom, é mais ou menos por aí. Aí a gente teria que, né, pensar um pouco mais a respeito sobre essas questões da arte, da essência e da sua representação, né? Como a arte representa, como a arte é concebida no mundo, como a arte se alinha nesses elementos, né? Porque, para Lucas, né, ele vai falar que a arte religiosa, chegando ao mundo moderno, vai fazer com que há um processo de desenvolvimento do reflexo artístico. Há uma capacidade que nós temos de nos reconhecermos, criticarmos pela nossa memória individual, né, levando a autoconsciência do desenvolvimento da humanidade. Então, Lucas vai avançar nesse processo, né, que ele vai falar que a Lucas vai nos dizer que a arte é uma manifestação particular dessa tendência geral. Por quê? Porque ela cria tipos, né? E ao mesmo tempo de criação de tipos individual e social, ela também é contraditória e unitária. Né? Então, o que é a arte hoje, a arte moderna que a gente chama, a pichação, que vira grafite, né? Então, ela vem de um movimento histórico, ela vem de um movimento de rabisco e se transforma. E a arte primitiva, ou as tendências das artes na África e na Ásia, também tem esse processo. Né? Então, o processo de escrita do ser humano também tem isso. Né? Você aprende fazendo os primeiros movimentos cursivos, tal, e etc., para depois avançar. Então, aí Hegel vai nos dizer o quê? As obras de arte não são produtos naturais. Né? Isso lá na nossa primeira aula, lá, lembra? Mas produtos humanos. Então, as obras de arte não são produtos naturais, produtos humanos. Bom, se são produtos humanos, é por quê? Porque tem uma atividade de trabalho realizada. Aí ele vai dizer também, no segundo momento, isso está lá na Fenomenologia do Espírito, as obras de arte são criadas para o homem, né, embora recorra ao mundo insensível, porque tem na questão da sensibilidade, da intuição, da percepção, dirige a sensibilidade do homem, né, de um modo próprio. Então, existe um modo próprio de se conceber uma arte, né, por vários tipos de artistas. E ela vai confinar, ele vai dizer, confina com o mundo sensível, mas é difícil traçar o limite entre ambos, ou que entre a sensibilidade, né, e essa insensibilidade. Então, aí, na terceira proposição dele, vai falar que a obra de arte tem um fim particular que lhe é imanente. Por que imanente? Porque é próprio do artista, né? É próprio desses elementos. A arte, quem concebe a arte, né, é o próprio artista. Tá? Não sei se deu para complicar mais. O importante é complicar, Antônio. Suave, deu para compreender. Bacana demais. Você falou aí do processo de escrita, e é interessante porque esse processo de escrita, no livro de Vygotsky e seus seguidores, né, ele coloca justamente que a escrita ela surge primeiro como um desenho, né? E aí você falando, veio justamente na mente essa questão da relação com a arte, né? Com o ser artístico. E por isso que existe a crítica da arte, né? Você vai no conceito de crítica, isto é, pessoas que têm habilidade com determinado tipo de arte, né? E aí fazem a crítica em cima daquilo que compreendem sobre o que é esse trabalho, né? É bastante interessante. Mas, professor, e essas representações artísticas, né? A partir desses três elementos que você mostrou aí do Hegel, essas representações artísticas, elas se dão
intuitivamente, materialmente, subjetivamente, que também dá para compreender essa relação do trabalho na obra de arte? Sim, digamos que a questão da representação da arte foi, como eu iniciei primeiramente aí, que foi com duas estátuas, né, derretendo ao gelo, estátua de gelo do Trump e do Bolsonaro, né, que teve lá o movimento no Greenpeace, porque era a cúpula do meio ambiente, que aconteceu em Nova York semana passada, e eles fizeram essa crítica. Veja bem, olha. Então, assim, olha a sacada dos caras, né? Por quê? Que o gelo derretendo. O que tem a ver o gelo derretendo? Bom, tem a ver com o Ártico, mas não só com o Ártico, né? A figura. Então, se a gente fosse analisar, né, a gente parar para analisar justamente essa figura. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é importante a gente ir devagar nesse processo. Aqui, tal do Meet. Uma guia. Aqui. Então, vamos lá. Olha, deve estar aí entrando aí para vocês aí essa foto aqui. Aqui, some esse troço aqui, não dá para sumir se eu prosseguir aqui. Bom, mas vocês estão vendo aí as estátuas? Sim, Olha aí. Sim, bom, tranquilo. Então vamos lá. Partindo desse pressuposto, dessas colocações, Antônio, né, da forma, conteúdo, representação e estética, né, mundo subjetivo, mundo objetivo, consciência. Veja, são muitas categorias, né, e a gente pega a arte como autoconsciência, pegando por Lucas, a arte como autoconsciência da humanidade. Bom, o que é essa autoconsciência da humanidade? É o que nós vamos chegar depois no final aqui, talvez no próximo encontro, não sei. Então, veja, olha a sacada dos caras, né? O Greenpeace fez isso aí, então colocou duas estátuas de gelo para representar o quê? O que eles querem representar? Veja que são códigos, são signos, né? Por isso que eu invoco o Charles Peirce aí, sobre a representação de mundo, sobre o significante. Né? Então, você tem um signo, né, que tem um significado para um significante. Né? Então, nós temos duas estátuas de gelo. Né? As estátuas, a estátua, né? O que é uma estátua? É uma representação. Quando eu estou falando estátua de gelo, então, estátua é uma representação, o gelo é uma outra representação, né? E aí, se a gente for nos elementos da consciência de Hegel, o que é o gelo, como é concebido o gelo, né? Feito de água, branco, isso, aquilo, até para eu chegar naquilo que é consciente, entende? A estátua, né? O que representa uma estátua? Ou aparentemente representa a figura de dois homens, né? Esses homens não são homens qualquer, porque representam um dos dois maiores do mundo, que tem uma das maiores economias também do mundo, né? Ou seja, uma primeira e a outra em sexto, sei lá, décimo, sei lá onde que nós estamos, mas você tem uma condição econômica, social presente no mundo inteiro, né? Está representando o derretimento dessas estátuas, porque está infringindo a questão do clima, da temperatura no planeta. E onde é que está sendo queimada a maior parte das áreas vastas, né? No Brasil, como ocorreu também na costa da Califórnia, aqui no Pantanal, chegando no Cerrado, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Que a gente já está vendo pela mídia, fora aquilo que não é mostrado, né? Nós tivemos aí no canal Discovery, por exemplo, assistindo, né? O que acontece? Um fazendeiro desesperado porque os gados morrendo, milhares de gado mortos. Só que isso não aparece na TV. Né? 6 onças mortas em cima do carro, os caras colocaram mortas. Então isso não aparece. Então veja que existe também um trato por detrás das grandes redes de TV de não mostrar essa situação, porque aí é penoso demais. Né? Mas isso aí são códigos que estão sendo postos, né, para chamar a atenção da sociedade em relação a esses dois sujeitos. Dá para a gente falar muita coisa sobre eles, tá? Mas por quê? Porque eles representam uma ideologia. E isso é pecaminoso nesse momento. Olha lá, Nael. Pegando
uma carona aí na pergunta do Antônio Marcos, e nessa mesma direção aí, da obra, da intervenção que o Greenpeace fez, talvez você esteja desenvolvendo justamente essa linha de raciocínio. Digamos que, enquanto a mídia ela está muito mais compromissada em apresentar a aparência da realidade, né, uma aparência fetichizada, porque não tem vínculo, não tem relação com o agronegócio, com os interesses do agronegócio no Pantanal, na Amazônia, não tem relação com o negacionismo dessas duas figuras, né, hegemônicas hoje no mundo, que foram representadas aí na intervenção do Greenpeace, né, o Trump e o Bolsonaro. Essa obra de arte do Greenpeace, ela tem um compromisso em representar uma contradição entre a aparência e a essência, né, a forma e o conteúdo. Digamos que é uma arte que tem uma postura realista diante, não realista no sentido de escola literária, mas enquanto método, uma postura realista em relação à arte diante das condições objetivas atuais. Onde eu quero chegar? Por exemplo, se a gente tiver um artista que tente representar o que está se passando hoje no mundo, a crise climática, de uma maneira abstrata, expressionista, naturalista, a gente não vai ter essa contradição. Esse impacto, a gente não vai ter essa contradição, essência, aparência, essência, forma, conteúdo, como tem nessa obra aí do Greenpeace. Ou seja, o Lukács, ele defende uma obra de arte, que a obra de arte tem que ter essa postura realista, né? Não é qualquer obra de arte que é a autoconsciência do mundo. Sim. O naturalismo, ou a mímese, a reprodução da realidade por si só é uma degeneração, de certo modo, do papel da arte. E o que chama a atenção, veja, que por que escolher o gelo? Podia ser uma estátua de madeira. Por que não foi uma estátua de madeira? Né? Porque tem coisas imbricadas, lógico. Né? Está falando de temperatura, de aquecimento. Né? Estamos falando de queimadas. Por isso o gelo, né? Derretendo, foi-se embora. Ou seja, a ideologia desses dois elementos, né, desses dois presidentes, contribuindo para a destruição. Lógico, entra outras coisas aí de política, de agronegócio, por aí vai embora. Mas só para a gente, né, verificar a questão da representação, né, do conteúdo e forma para a questão da autoconsciência da humanidade, chamar a atenção para aquilo que está sendo posto, né, sendo construído. Vamos lá, apresentar aqui uma janela. Voltamos lá no... agora ele apareceu, ó. Garoto. Tá vendo? Aquela hora não estava aparecendo. Bom, então vamos lá. Então, retornando, né? Nós estamos aqui sobre a questão dos escritos estéticos de Marx e Engels, né, onde ambos não escreveram sobre isso explicitamente, a não ser por cartas e anotações. Tá? Uma das coisas importantes que a ciência unitária, a ciência da história, concebe a evolução da natureza e da sociedade, né, e isso tem relação com a questão do reflexo, né, do pensamento da teoria, e aí avançamos. Bom, a evolução em todos esses campos é determinada pelo curso de toda a história da produção social em seu conjunto. E só com base neste curso é que pode ser esclarecidos de maneira verdadeiramente científica os desenvolvimentos e as transformações que ocorrem em cada campo singularmente considerado. Ora, ele vai falar o seguinte: a gênese, né, e o desenvolvimento da literatura são parte do processo histórico geral da sociedade. Então, se a gente for pegar, por exemplo, as grandes obras literárias, né, de vários artistas que vão, por exemplo, Victor Hugo, que vai escrever sobre a época da França, né, que é, como que é? A obra do Victor Hugo lá, Os Miseráveis, né, Os Miseráveis, que vira até peça de teatro, tal, etc. Então, você tem ali um escrito de uma certa época, uma certa profundidade, de uma relação social entre as pessoas e também econômica da época e política. Tá? Então, essa literatura parte de um processo histórico geral que explicita uma sociedade. O mesmo quem for escrever sobre hoje. Né? Os filmes também vão dizer sobre isso. Como a gente analisa um filme. Por exemplo, Bacurau. Eu assisti Bacurau, aí tem aquele
o Coringa, né, pensando nos três, e aquele outro coreano, como é que é o nome? Alguém lembra? Parasita, professor. Parasita, né? Aí, ó, sinceramente, Parasita ganhou. É puta de uma obra, mas Bacurau, cara, é cheio de nuances que tem relação com o nosso histórico. Entende? Não que Parasita não seja também, mas é uma arte ali imbricada, né, que remete a muitos pontos de referência na nossa história. Né? Então, essa gênese, essa arte, essa literatura, né, elas estão imbricadas na lei do seu desenvolvimento, né, nas transformações, nas linhas de ascensão e queda do interior do processo de conjunto. Quando a gente fala linha de ascensão e queda no interior do processo de conjunto, né, ele está observando que como a arte nasce, se desenvolve e também acaba. E aí é necessário um outro movimento. É isso que estava posto lá em Hegel. Tá? Então, ele vai dizer, ó, é sabido que o materialismo histórico identifica na base econômica o princípio diretor, a lei determinante do desenvolvimento histórico. Do ponto de vista da sua conexão com o processo evolutivo do conjunto, as ideologias, e entre elas a literatura e a arte aparecem unicamente como superestruturas, que só secundariamente determinam esse processo. Olha, vamos ler novamente. É sabido que o materialismo histórico identifica na base econômica o princípio diretor. Tá? Por quê? Porque a sociedade tem uma necessidade, um movimento que passa pela questão econômica, que gera uma necessidade. Né? Essa lei determinante, né, tem um desenvolvimento histórico dentro do processo. Do ponto de vista de sua conexão, né, entre a questão econômica e o materialismo histórico, que tem relações com o trabalho e com a socialmente desenvolvimento, social e desenvolvimento do mundo, né, do ponto de vista dessas conexões, ó, entre elas tem o quê? Esses movimentos ideológicos, o processo evolutivo do conjunto e essas ideologias. Se a gente pegar lá a figura dos dois, lá, Trump e lá, você tem um movimento de ideologia, mas você tem um movimento que por detrás desse movimento ideológico está as bases econômicas, tá? Desse desenvolvimento que eles estão pensando, vão acabar para produzir, pensando no agronegócio. Então, entre elas, a literatura e a arte aparecem unicamente como superestruturas. O que é a superestrutura? É aquilo que está acima, aquilo que está no Estado. Por exemplo, uma escola, né, o Tribunal de Justiça, só para a gente especificar um pouco mais o que são essa superestrutura, que só secundariamente determinam esse processo. Então, parte da superestrutura para chegar na base. Tá? E aí nós temos a carta de Engels. Né? O que ele vai apontar? Ele aponta o seguinte: o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico, veja, político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico, etc., baseia-se no desenvolvimento econômico. Mas todos eles reagem também uns sobre os outros e sobre a infraestrutura econômica. Não se trata de que a situação econômica seja a causa. O único elemento ativo e que o resto seja efeitos puramente passivos. Há todo um conjunto de ações e reações à base da necessidade econômica que, em última instância, termina sempre por impor-se. Ora, então, a fala do nosso ministro do Meio Ambiente, né, vamos passar a boiada. Ora, ele está dentro da superestrutura, correto? Ele está dentro de um pensamento político, dentro de uma ideologia, ele tem as estruturas jurídicas, né, e as suas convicções religiosas, morais, tal, etc., né, mas a base desse desenvolvimento para passar a tal da boiada tem a ver com a questão econômica do agronegócio, né, que não é colocado explicitamente, mas é dito nas entrelinhas sobre isso. Né? Então, se queima, que se cria pasto, e aí por diante, e aí se vai. Então, aí Engels está falando, ó, não se trata só dessa situação, não é só essa situação, né, o elemento único e ativo desses momentos. Né, tem todas essas reações aí, né, que veste o caráter, só para terminar, que veste o caráter do indivíduo, né, que está nessa posição da superestrutura. Vá. Tem aquela passagem do
do Lefebvre, no Revolução Urbana, que ele se contrapõe justamente a esse mecanicismo aí ortodoxo, que vem desde do stalinismo, de dizer que, por exemplo, a sociedade urbana é reflexo da base econômica, no caso do processo de industrialização. A tese dele é exatamente que, embora a urbanização seja resultado da base econômica, de um processo produtivo, a atividade industrial, a própria urbanização passou a induzir novos processos no bojo da própria produção econômica, né? Produzir um novo momento de acumulação de capital, que vai justamente de encontro a isso que o Engels está dizendo, né? Não é que a sociedade urbana tem como causa a base econômica, né? A própria sociedade urbana influi e condiciona a economia, o desenvolvimento da economia. Isso aí faz a gente lembrar aquele pensamento lá atrás, lá. O mundo o qual está posto, né, ele funciona independente de nós, independente da minha consciência. Veja, essa frase tenha sempre com vocês, né? O mundo está posto aqui. Eu posso deixar de existir. A coisa vai funcionar. Se não houvesse materiais, e aí é o materialismo que está sendo posto pela atividade do trabalho, desenvolvimento da ciência, tal, e social, por aí vai afora, estaria a natureza, independente de nós. Né? Então, esse é o movimento do subjetivo para o objetivo da consciência, tá? Para essa questão do reflexo. Então, é justamente isso mesmo. Né? E aí, a energia criadora, aqui é o trabalho. Ó, já nos faz o link, né, que Marx vai nos apontar. Então, somente pela riqueza objetivamente explicitada da essência humana pode ser, em parte, aperfeiçoada e, em parte, criada a riqueza da sensibilidade subjetiva humana. Isto é, um ouvido musical, um olho capaz de colher a beleza da forma. Em suma, sentidos pela primeira vez capacitados para um desfrute humano, sentidos que se afirmam como faculdades essenciais do homem. Se eu não tenho ouvido, se eu não tenho olho, né, me custa muito caro eu observar essa beleza dessas formas. Eu tenho que usar da sensibilidade das mãos, né, de outras condições motoras para eu compreender. Mas está falando, a energia criadora aqui é o trabalho. E a energia criadora do trabalho está, primeiramente, no corpo do homem, né, na sua forma de constituição. Ó, ele conclui o raciocínio citado da seguinte maneira: a educação dos 5 sentidos é trabalho de toda a história universal até nossos dias. Então, sim, o desenvolvimento da mente primitiva, né, se a gente pegasse aquele vídeo, o filme Guerra do Fogo, né, você já deve ter visto a Guerra do Fogo. Quem não viu, veja. Tá? A Guerra do Fogo é muito pertinente, né? Tem coisas lá já que a ciência sabe que está errado, tal, etc., mas não perde o foco do que o filme quer mostrar. São 4 tribos que aparentemente estão lá, né? Então você tem uma menos desenvolvida até chegar à principal, que é mais desenvolvida, que já tem suas cabanas, tem estratégia de guerra, de luta, vive ali num areal, tal, enquanto as duas estão num processo de desenvolvimento. Uma não consegue conceber o fogo e a última consegue conceber o fogo. Tá? E elas vão se desenvolvendo e uma se mistura com a outra e a outra vai deixar de existir. Ora, esse movimento de construção, né, e isso Marx, Engels, eles foram ler, eles não ficaram só no mundo aqui da economia, eles leram os caras que trabalham com a evolução, né? Já na Inglaterra, já tinha o confinamento de gado de uma área para outra, eles já faziam esse movimento lá no século XVIII, já, no século XVII para o século XVIII. Né? Então já tinha essa especulação que esses animais confinados em determinada região seria melhor a sua carne do que o outro, que estava em locais mais montanhosos, tal, etc. Então já se tinha essa noção desses estudos preliminares, que a ciência vai se desenvolvendo. Então ele nos coloca aqui, o homem angustiado por a sua necessidade, né, não tem sentido algum. Acho que avancei, é aqui. O sentido limitado, né, que ele vai falar aqui. O sentido, né, limitado, subordinado a exigências práticas animais, é um sentido limitado. Para o homem faminto, olha só que importante. Para o homem faminto, não existe a forma humana do alimento.
mas apenas a sua existência abstrata como alimento. O alimento pode se apresentar indiferentemente em qualquer forma, ainda que seja mais grosseira, e não se conseguirá dizer em que ponto a sua atividade nutritiva se diferenciará, né, da do animal. Ora, me mandaram aí um vídeo aí, minha irmã me mandou, acho que foi em São Paulo, capotou um caminhão lá de cerveja no esgoto, e os caras lá, vão entrar, daqui a pouco entraram na água de esgoto, né, com todo o Covid no mundo, mas foda-se, né? Foram lá, pegaram a lata de cerveja e saíram, quem sabe, contaminado ou não, né? Por quê? Porque é justamente o que ele está falando aqui. Para o homem faminto, lógico que eu estou colocando uma figura aqui de linguagem, tá? Para o homem faminto, em relação à cerveja, para o homem faminto não existe a forma humana do alimento, a forma humana do alimento, mas apenas sua existência abstrata como alimento. O alimento pode se apresentar indiferentemente em qualquer forma, ainda que seja mais grosseira, né, dentro do esgoto. E não se conseguirá dizer em que ponto a sua atividade nutritiva se vai se diferenciar do animal. Marx coloca isso aí. Aí ele vai avançando. O homem angustiado por uma necessidade não tem sentido algum, mesmo para o espetáculo mais belo. Ora, se você está angustiado, você, vou lá assistir um filme igual, mas eu estou triste, estou com uma preocupação, você não vai conseguir ver esse espetáculo. Então, a tragédia humana, e aí nós, chama Nietzsche novamente para dialogar, essa tragédia humana, que muitas vezes nós somos acometidos por várias situações de vida que a gente passa, né, nessa angústia nossa, né, por uma necessidade, não vai ter sentido algum. Mesmo para o espetáculo mais belo. Pode acontecer, mas você está lá triste, está desgraçado da vida, né? Então, o mercador de pedras preciosas, ele vai dar outro exemplo. Isso aqui está tudo em Marx, viu? E aí, o Luca, que você encontra nessa escrita estética. Ó. O mercador de pedras preciosas só vê o valor comercial delas, não vê a beleza. O cara não está preocupado, lógico que ele vai ter a beleza, porque ele vai atribuir um preço, né? Não vê a beleza e a natureza peculiar de cada pedra. Ele não possui qualquer senso estético para o mineral em si. Portanto, a objetivação da essência humana, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático, é necessária tanto para tornar humanos os sentidos do homem, como para criar um sentido humano adequado à inteira riqueza da essência humana e natural. Vejam só. Né? Como é que ele está colocando a questão de uma pedra preciosa em relação ao sentido estético do mercador, né? Do cara que comercializa essas pedras. Então ele vai dizer, é necessário tanto para tornar humanos os sentidos do homem, porque eu preciso ter essa sensibilidade da beleza, observar, mas também para criar um sentido humano adequado à inteira riqueza da essência humana natural. Quem diz que aquela pedra, né, ela é preciosa? Quem diz que o ouro tem que ser valioso? Quem diz que a prata tem que ser valioso? Quem diz que os R$100, uma nota de R$100, vale R$100? Quem diz isso? É um atributo. Né? Isso é um atributo da história, é uma construção, né, do homem e de um senso universal das coisas. Né? Por que o dólar é a moeda mais valorizada no mundo? Né? Por que não é o euro, o yuan, por aí vai afora? Né? Por que a relação no mundo passa todo pelo dólar, uma moeda única e tal? Porque foi posto historicamente depois da Segunda Guerra Mundial isso. Né? Tem estudos sobre isso, tem coisas que vão mostrar por que o dólar vai se tornar a moeda que ela é. Né? E quando pode ser que ela caia? Pode ser que ela caia, ela não é para sempre. Né? Você tem ascensão de vários estados e queda de vários estados ao longo da história. Tá? Bom, então Marx e Engels sobre a desigualdade no campo da história e das ideologias. É uma outra parte do livro lá, da Estética de Lukács. Ele vai dizer o seguinte, ó, em relação à arte, deixa eu ver, olha só, já vamos parar aqui então, senão vai aí para continuar. Bom, são 5 para as 11, vamos parar por aqui, temos 5 minutos aqui para pensar alguma coisinha, né, para vocês tirarem a dúvida, senão a gente vai estendendo e é melhor a gente ir lento no processo. Tá? Vamos lento no processo, porque é muita coisa para a gente processar, tá?
Então, veja, essa questão do raciocínio aqui de Marx, né, sobre a educação dos 5 sentidos, é muito bacana isso, né? Ele vai falar, é o trabalho de toda a história universal até nossos dias, né? Ou seja, é a evolução humana, né, de como nós evoluímos, como os nossos sentidos evoluíram, né? Eu tenho um tino para o ouvido ou não. Então, esses processos são importantes a gente compreender. Certo? Vamos ficar por aqui hoje? Porque senão... Ô, Emerson. Vai lá. Lembro da obra do Saramago, né? O ensaio sobre a cegueira. Sim. É bem isso mesmo. Todo mundo ali no início da obra começa a reconhecer o outro a partir da função que desempenha na sociedade. Então, é a prostituta, o professor, o taxista, ou seja, só pela aparência, né? Estão todos cegos, só que não é a cegueira branca, é a cegueira social, o processo de alienação. Aí depois da cegueira branca, que ali volta-se a um momento de barbárie, né, de estado quase que animal, né, no sentido do Hobbes mesmo, para as pessoas desenvolverem uma sensibilidade do olhar, né, e após a cura, né, o processo de cura, passam a enxergar o mundo de uma outra forma, né, o sentido do olhar ganha em termos de qualidade. Ganha e as pessoas passam ganham um atributo a mais, as pessoas não mais se veem como pela função que desempenham na sociedade, mas como seres humanos em si, né? O processo de libertação do olhar. Sim, foi boa. Bom, mas aí, professor, eu pensei na questão da geografia, da formação do geógrafo, né? A gente precisa lidar com tantas imagens, interpretação de imagens, sejam mapas, sejam gráficos, enfim, e numa sociedade como a nossa, né, do espetáculo, em que as imagens estão presentes desde a terra infância, lá, o menino lá mexendo com redes sociais, celular, tablet, até a fase adulta, uma banalização de imagens muito grande, a gente não teria que ter uma preocupação, antes de tratar de cartografia, antes de tratar de gráficos em geografia da população, não teríamos que ter uma preocupação com educação visual, teria que ter uma disciplina, ou com estética, né, uma disciplina que pudesse abordar isso de uma forma mais minuciosa, porque isso está meio que diluído, né, no currículo. Que aí entra uma questão pertinente que tem relação com o pensamento do professor em sala de aula, né? Com a preocupação do professor, ou da professora, tal, etc. Quando um professor, mas ambos aqui, né? Então, assim, aquilo que você está vendo, como é que a aula está sendo hoje construída, né? Via internet, né? Ou via essas salas Meet, Zoom, tal, etc. Que nos custa muito caro, né? Porque você tem que preparar de um jeito diferente na sua casa, ou elas é assíncronas ou assíncronas, que daí você posta um vídeo, posta um exercício e tal, e aí essa criançada, quando tem um quarto, fica lá confinado no seu quarto, né? Quase não sai da sua caverna. Eu estou pensando, isso é a minha filha, que fica lá, no quarto, tá estudando, então o mundo dela é o quarto dela, mas isso porque tem uma estrutura, né? E nas casas que não tem essa estrutura, né, tem outro lado da moeda. Tudo isso, e aí, esse tudo que eu estou dizendo, são os elementos que vão contribuir para a questão econômica, porque é necessário eu ter uma mão de obra, formar essa mão de obra, né, porque o capital está vendo isso lá na frente, ele não está vendo no imediato. Ele está vendo o impacto que isso vai ser gerado. Então, preciso desses corpos presentes no mercado de trabalho, né? Eu preciso que a roda funcione. Se uma engrenagem trava, a coisa desanda, né? No começo, quando veio a pandemia, não se sabia ao certo. Desandou, até se organizar, e aí, logicamente, as logísticas vão sendo apuradas, tal, etc. Né? Os mercados de compra pela internet cresceu não sei quantos %, né? Muita gente enriqueceu nesse processo, enquanto outros ficaram aí, né, à mercê desse processo, porque não se entrou na questão, né? É como se aquele desenho dos Jacksons, né? Tudo, né, por computador, por tela, tal, etc. Então, essa nova geração, e vocês aí, e eu também que estou nesse processo, que é o não,
né? Vocês com mais facilidade do que a gente, porque a minha mente é de um tempo, a mente de vocês, que são mais novos, que estão aí na universidade, é de um outro tempo, e a mente daqueles que vocês estão dando aula, no ensino básico, são de outro tempo. Então, nós temos esses conflitos no processo de consciência do aluno para o professor, do professor para o outro professor, e assim sequencialmente, né, chegando quando a gente observa os nossos pais, que a gente vai, meu pai nada a ver, tá velho, não entende nada, tal. A gente ouve essas criançadas falando, nós falamos sobre isso, e quando a gente chega num movimento mais de idade, a gente observa isso também, alguns não compreendem isso, mas esse movimento de mente, né, de mundo, ele está presente, e a gente tem que conviver nesse movimento desigual e combinado, como os materiais econômicos vão chegando. Aí você tem que, agora vem o tal do Pix, né, vai ter que fazer o tal do Pix, aí já vem um cara já mandando um e-mail falso, né, então sempre tem o lado B da coisa, o lado, né, escuro, que os caras vão te sacanear, né, sempre tem alguém querendo abocanhar uma outra parte aí, mas essa questão ainda vai gerar muitos estudos lá na frente, né. Ontem eu estava numa banca, e assim como falando com meus alunos também, tem que escrever sobre esse processo. Então, a dissertação deles, a tese, vai ter que ter uma parte escrevendo sobre esse processo, porque mudou, o cara ia fazer a análise da professora, lá, o cara lá da Paraíba, por exemplo, na escola, lá em Cabedelo. Não dá, não tem mais a escola tem, porque não tem o acesso a ela, o acesso está via Meet. Então, ele tem que analisar como a professora vai ministrar a sua aula lá de pedagogia, que é uma professora de pedagogia, vai trabalhar o conteúdo de geografia ou não, como é que ele vai analisar isso via forma remota, e vai ter que analisar, né, se ela utiliza quadros, se ela não utiliza um quadro, se ela utiliza um mapa, se ela não utiliza, se ela puxa um slide, uma música, tal, etc. Quer dizer, a forma como ele vai ter que analisar isso não vai mudar, né, então vamos passar para um outro visual, um outro tipo uma outra tipologia, na verdade, e outros tipos de metodologia que estão sendo criadas para isso. E a academia vai ter que dar conta desse processo de transformação. Mas isso os alunos vão ter que escrever, né? Vão ter que escrever sobre como ele está se sentindo, como o professor está se sentindo, como o aluno está se sentindo, porque existe uma carga emocional, psicológica muito grande em todos, que também vai passar. Por quê? Porque a gente vai acostumando com o tempo. Aquela questão dos sentidos, eles vão se renovando e vão se acostumando. Então, se a gente viver aqui 2 anos nesse movimento, alguns vão passar mal, tal, né? Vai ter gente para tratar disso, tal, novas técnicas, mas essa década, né, digamos assim, esse ano, e até essa década, vai ser o ano que nós tivemos na década de 90, a década do cérebro, né, com as doenças de tensões, estresse, então houve um investimento pesado nessa área da psicologia, junto com a psiquiatria, desenvolvimento de remédios, tal, em 1990 a 2000, principalmente nos Estados Unidos. O que nós vamos ter, por exemplo, agora? Teve um cara falando, mas a AIDS, eu estava vendo na TV, mas a AIDS não descobriram. Não tem, a AIDS não é passada assim, lá vão ter, diferente desse vírus. Então, uma carga muito grande por todos os países de investimento maciço em várias áreas, né, em vários laboratórios no mundo espalhado. Então, isso vai render depois muitas pesquisas também. Então, esse período, digamos assim, essa década do século XX, digamos assim, né, esse século, início do século XXI, nesse período, vai ser uma transformação grandiosa para frente, tá? Porque isso você já tem scanner que pega o cara, entra numa máquina e escaneia o corpo todo, e mostra se o cara tem nódulos. Isso já tem. Entende? Então, o cara vai descobrir o câncer com antecedência, o cara passa, ela faz um scanner lá e já vê as bolinhas, opa, aí tem como curar, como captar e etc, por aí vai fora. Mas quem tem acesso? Aí é outro departamento também, né? Então, assim, as tecnologias que estão sendo apresentadas, e a gente não sabe até onde vai essas aulas gravadas, o tamanho dessa nuvem, né, porque vai e volta para a gente aqui depois, tal, etc., mas o tamanho disso que está sendo armazenado, né, aquilo que a gente está falando lá na década de 60, né, desse nosso século, 2070, né, a hora que vocês estiverem lá já quase para morrer também, né, aí vão ter pesquisa relacionada a essa época. Pô, o cara lá estava falando sobre isso, tal, fulano, ciclano. Quer dizer, quantos vídeos vão estar aparecendo sobre aulas, palestras, que a gente não tinha acesso e passou a ter acesso também.
que também cansa, né? A gente não consegue assistir, eu cansei já, toda noite, porra, assistir a palestra, você cansa disso, né? Mas você perde coisas interessantes às vezes. E aí você tem que saber selecionar aquilo que você vai direcionar para o seu crescimento, digamos assim, dentro da educação, né, daquilo que você está estudando, na verdade. Não adianta o cara ficar dando tiro para tudo quanto é lado, né, porque quer ou não, hoje as especialidades estão aí, né, no campo do saber. Então, você tem que ser especialista nisso, naquilo, tal, ou tentar ver o todo. Como você pega Foucault, por exemplo, os livros de Foucault, o cara estudou várias áreas, né? Você pega Lucas, você pega aí vários caras, assim, estudaram várias áreas do campo do saber, que é muito difícil, você precisa estar muito tempo imbuído nisso, fazendo essas leituras, né? Bom, enfim, né, é por aí, mas é uma pesquisa aí que tem campo, né? Essas coisas vão ter campo. O problema é como a gente encontra um procedimento, uma metodologia para fazer essas análises, né? Certo? Bom, então fica a reunião nossa para o próximo dia 22, semana que vem não tem condições, dia 22, aí a gente inicia com a questão do Marx, né? Marx e Engels sobre a desigualdade no campo da história da ideologia, acho que é isso, eu nem sei mais onde eu comparei. Acho que é isso aí. Ou não? Bom, depois nós vemos. Pessoal, então ficamos por aqui, deixa eu interromper aqui a gravação. E aí, voltamos para o próximo. Até mais a todos.